Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu converso com o Dr. Fabrício Valandro Reck, ele que é fundador do Instituto de Medicina Hiperbárica. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Estela. Muito obrigado ao Empresário de Sucesso pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Agora, para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse sobre a história do Instituto de Medicina Hiperbárica, como é que tudo começou e me conta onde vocês estão fisicamente, enfim. Vamos lá. De maneira, sem me alongar, né, Estela, mas voltando lá para 1998, 99, quando eu estava na especialização, eu identificava muitas vezes pacientes com dificuldade de cicatrização. E isso me deixava angustiado e eu buscava uma solução para esse problema dos pacientes, dificuldade de tratar algumas infecções também, e sempre estudando e vendo que alguns pacientes cronificavam, não tinham solução ou acabavam enfrentando as sequelas de uma falha de cicatrização importante. E no decorrer da especialização, um dia um professor, um preceptor da residência, da especialização, durante uma apresentação de caso clínico, falou: olha, nesse paciente aqui, se nós tivéssemos câmara hiperbárica, nós poderíamos ajudar muito mais o paciente e ter um resultado melhor. E eu comecei a estudar o assunto. No ano 2000, eu entrei na Marinha do Brasil como médico da Marinha, e nesse distrito naval havia uma câmara hiperbárica a ser instalada. Eu assumi como coordenador do serviço de hiperbárica da Marinha, e comecei a tratar os pacientes. E cada paciente que nós tratávamos, Estela, nós tínhamos uma resposta muito boa desses pacientes, abreviando o sofrimento do paciente, abreviando a dor do paciente e, com isso, empolgando cada vez mais, né? Então, nós víamos esses pacientes de uma maneira assim, como isso ajudava esses pacientes. Aí eu continuei minha formação na USP, em São Paulo, com equipes dos Estados Unidos e etc. E aí, quando eu saí da Marinha, nós começamos a montar serviços, e hoje somos 5 serviços no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós estamos em Erechim e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Caçador e Florianópolis, em Santa Catarina, e em Curitiba, no Paraná. E estamos expandindo as nossas clínicas. E o Instituto de Medicina Hiperbárica, ele surgiu desta necessidade de resolver essa situação, de ajudar os pacientes nessa situação, e havia já na época, no ano 2000, um início de uma expansão da medicina hiperbárica no Brasil, já que o Conselho Federal de Medicina reconhecia as indicações e o tratamento oficialmente desde 1995. Sim. Dessa forma, as coisas foram se consolidando, né, Estela? E o Instituto de Medicina Hiperbárica conseguiu seguir nessa onda de expansão da medicina hiperbárica no Brasil, surgindo oportunidades e surgindo necessidades de instalação de clínicas, se transformar num grupo hoje com uma capacidade operacional, talvez com uma maior capacidade operacional de serviços do Brasil, por possuirmos 5 clínicas, cada uma delas com uma câmara multiplace e com câmaras monoplace, que são as menores também, com isso podendo tratar um grande número de pacientes. Excelente, doutor. É um tratamento fantástico, né? A gente conhece, mas para quem não conhece, gostaria que o senhor explicasse o que é esse tratamento, né? Com oxigênio, enfim. Conta pra gente como é que funciona. É importantíssimo falar sobre isso, né, Estela? Sim. Porque o tratamento parece ser sobre a lesão, sobre a ferida, ou ser tópico, né? O tratamento não é sobre a lesão. É um tratamento que entra pela respiração. Então, o paciente fica dentro de uma câmara hiperbárica, quer seja ela das pequenas individuais ou das grandes coletivas, mas o paciente fica dentro de uma câmara hiperbárica respirando 100% de oxigênio. E ele está submetido a uma pressão maior que a atmosférica. Sim. Lá dentro ocorre um fenômeno de hiperoxigenação. Então, o organismo fica com uma quantidade de oxigênio 20 vezes maior do que ele estaria fora da câmara. E esse paciente, então, passa a acontecer efeitos, né, no tecido, no sangue, nos tecidos do paciente, que ativam as células de cicatrização, que melhoram a resposta a infecções e melhoram a resposta de uma maneira significativa, diminuindo o tempo de recuperação e também melhorando o resultado final. Certo.
Doutor, me conta aí o perfil dos pacientes que procuram vocês, né? Porque ele serve para vários tipos de problemas, né? De doenças, enfim. Isso mesmo. Bem, os pacientes que nos procuram mais comumente são os pacientes diabéticos que fizeram algum procedimento cirúrgico, algum tratamento que não cicatriza, ou que possuem lesões nos pés ou nas pernas, né? A gente chama de pé diabético. Esses pacientes são pacientes que se beneficiam muito da hiperbárica, muitas vezes evitando uma amputação, muitas vezes uma amputação menor ou maior, ou no mínimo acelerando a recuperação e devolvendo esse paciente de maneira mais rápida ao convívio social e ao seu convívio familiar. Também pacientes pós-operatórios, cirurgias ortopédicas, outros procedimentos cirúrgicos com dificuldade de cicatrização, são pacientes que se beneficiam muito, porque acelerar a recuperação beneficia o tratamento que está sendo empregado, beneficia o paciente que se recupera mais rápido com um resultado melhor e também deshospitaliza o paciente, né? Tira o paciente de dentro do hospital, trazendo um resultado melhor. E hoje em dia se usa muito em pacientes de cirurgia plástica, quando indicado, e a gente pode ver nos meios de comunicação recentes notícias sobre o uso de hiperbárica também em jogadores de futebol famosos, jogadores de tênis e outros atletas de renome que já estão usando as câmaras hiperbáricas para acelerar a recuperação de suas lesões, para que eles retornem mais rápido ao gramado, no caso de jogadores, ou às suas atividades esportivas de alta performance, né, Estela? Fantástico, eu não sabia dessa parte dos atletas. Bacana saber, doutor. Agora, existem efeitos colaterais e alguma contraindicação a esse tratamento na câmara hiperbárica, doutor? Sim, existem efeitos colaterais, existem contraindicações, como todo outro tratamento. São mínimos, são totalmente controláveis. O tratamento é extremamente seguro, mas é importantíssimo que o paciente passe por uma avaliação com o médico hiperbarista, o médico responsável. Nossas equipes do Instituto de Medicina Hiperbárica sempre têm médicos preparados, qualificados para atender esses pacientes, para que possa se avaliar se esse paciente tem alguma contraindicação ou tem risco de ter algum efeito colateral. Então, através de uma avaliação bem detalhada, de uma consulta e uma análise da história pregressa do paciente, da saúde do paciente, para termos certeza se esse paciente pode ou não pode fazer o tratamento e se ele tem algum risco. Com isso, a gente minimiza e mantém esse tratamento de maneira segura e com baixo impacto para o paciente do ponto de vista de contraindicações ou de efeitos colaterais. Perfeito. Doutor Fabrício, gostaria que você contasse sobre a diferença da câmara que é coletiva para a câmara menor, para as pessoas entenderem fisicamente como é que funciona o tratamento. Isso, Estela. Existem dois tipos básicos de equipamento. Lembrando que câmara hiperbárica sempre são equipamentos rígidos, né? Então, não existe equipamento inflável na câmara hiperbárica, bolsas, bags que chamam, né? Bolsas que ficam em torno da ferida, com oxigênio, com outros gases. Isso não é hiperbárica e não traz uma hiperoxigenação. As câmaras hiperbáricas são as monopacientes ou individuais e as multipacientes ou câmaras que são compartilhadas com outros pacientes, podendo ter poltronas ou macas. A única diferença é que na câmara individual o paciente fica sozinho dentro da câmara e ele normalmente não usa máscara ou capuzes. Ele simplesmente respira o oxigênio da atmosfera de onde ele está. Na câmara multipacientes, o paciente necessita usar ou uma máscara ou um capuz para respirar esse oxigênio, estando ele submetido a uma pressão atmosférica acima da que nós estamos nesse momento. Esses pacientes, tanto na câmara individual quanto na câmara multiplace, Estela, esses pacientes têm um conforto bem significativo, né? Controle de temperatura, umidade, possibilidade de assistir televisão, de ouvir música, ou às vezes até de fechar o olho um pouquinho e relaxar, porque o tratamento dura em torno de 90 a 120 minutos, né? Então não é um tratamento tão rápido, um tratamento de 1h30, 2 horas, mas é necessário esse tempo para que os efeitos ocorram e que haja a melhora daquela doença que o paciente está passando, daquele sofrimento que ele está passando no momento. Sim.
Doutor, os convênios costumam cobrir esse tipo de tratamento? Nós temos isso regulamentado no Brasil desde 2010. É importante falar isso para as pessoas que estão nos assistindo, Sim. porque todos os convênios, de acordo com as diretrizes da ANS, que é um órgão do governo, todos os convênios pagam o tratamento. Então, de acordo com essas diretrizes, esse tratamento é solicitado e liberado para os pacientes com convênios privados. Os pacientes que não possuem convênio, às vezes pagam em caráter particular o tratamento, e os pacientes que não possuem condições e que não possuem convênio, Stella, eles acabam buscando o sistema público de saúde. Muitos estados do Brasil já pagam isso de maneira sistemática e contratual. Alguns estados ainda isso acontece via município e outras via pedidos especiais. Mas, via de regra, a grande maioria, para não dizer todos os pacientes que têm indicação ao tratamento, conseguem acesso ao tratamento e são tratados e são beneficiados com a oxigenação hiperbárica. Muito bom. Todo mundo merece saber que existe esse tipo de tecnologia no nosso país, embora precise ser mais difundida, né? Então é um prazer falar com o senhor aqui, doutor Fabrício. Agora, para a gente terminar nosso bate-papo, qual é a missão do Instituto de Medicina Hiperbárica, né, da sua empresa? Quais são as tendências aí para o futuro? Como é que vocês se enxergam aí no mercado? A missão do Instituto de Medicina Hiperbárica, Stella, é amenizar, diminuir o sofrimento desses pacientes, utilizando a oxigenoterapia hiperbárica de maneira ética, técnica e científica, para que possamos abreviar o sofrimento e possamos ter o melhor resultado possível. Nós acreditamos que no futuro muito breve nós teremos a expansão da medicina hiperbárica no país de uma maneira mais ampla, com maior acesso dos pacientes, e teremos o maior objetivo do Instituto de Medicina Hiperbárica e de toda a medicina, que é que os pacientes tenham acesso ao tratamento. Eu acho que com a divulgação, a difusão do conhecimento e o acesso dos pacientes ao tratamento, com isso nós conseguimos levar até o paciente o benefício do tratamento com a melhora do seu caso, com o melhor resultado possível. Eu acho que esse é a missão e é o futuro do Instituto de Medicina Hiperbárica e da medicina hiperbárica como um todo no nosso país. Sim, doutor. Muito sucesso, então, para vocês, que vocês continuem aí ajudando milhares de pessoas a saírem desse problema, né, dos problemas aí de cicatrização, e que você volte mais vezes para a gente conversar, tá bom? Obrigado pelo convite, Stella. Até mais. Até mais. Eu conversei com o Dr. Fabrício Valandro Reck, ele que é fundador do Instituto de Medicina Hiperbárica. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.